Salve, galera! Tá começando mais um episódio de ETCast, o podcast da GTEX. E hoje, galera, a gente vai falar de história. Mas o que da história, vocês me perguntam? A gente vai falar de ditadura. Mas, Geek, ditadura a gente vai falar da Venezuela, Chile, cubana? Não! A gente vai falar da ditadura nazista. Então, vamos direto ao assunto. Primeiramente, antes da gente começar, eu já quero adiantar algumas coisas para vocês. Que a primeira delas, a gente vai repetir muitas vezes um nome da principal figura da ditadura nazista, que é Hitler, que todos vocês devem conhecer. E, segundamente, eu quero esclarecer que antes de ser ditadura nazista, era só um partido trabalhista alemão, que só depois do Hitler entrar e mudar o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que abreviado ficava Nazi. E daí que surgiram os termos nazista, nazismo, etc. Vamos entender agora um pouco mais sobre o contexto histórico. A Alemanha ela perde a Primeira Guerra, ela sai como culpada, na verdade, e é imposto a ela o Tratado de Versalhes, no qual ela perde território, não pode ter exército com mais de 100 mil pessoas e ainda tem que pagar a dívida por todos os estragos da Primeira Guerra. E com isso gera várias coisas, insatisfação da população, a economia fica enfraquecida. Além disso, como eles pensavam que o exército alemão era um exército invencível, eles eram muito nacionalistas, e eles pensavam assim, não tem como o exército ter perdido. Aí com isso eles culpavam o governo e também culpavam os judeus, só que já tinha movimentos antissemitas que começaram a ganhar força e tal. Agora, falando do Partido dos Trabalhadores Alemães, ele era liderado pelo Anton Drexler, que era um nacionalista e um antissemita, que tinha o apoio da sociedade Thule, que era uma sociedade racista, antissemita e tal. E depois disso, depois da Primeira Guerra, Hitler acaba entrando no partido e acaba mudando o nome, como eu já falei, que muda para Nazi e tal. E ele que cria o símbolo novo, que é da suástica, que também é usado em outras religiões, outras culturas, mas nesse caso tem todo um contexto de cor com as cores do Império Alemão, que é vermelho, branco e preto. Além disso, eles organizam uma milícia chamada Gestapo, que servia como proteção de todo mundo que era lá do Partido dos Trabalhadores e tal, e eliminação de concorrentes, de pessoas que poderiam atrapalhar os negócios deles. Então era um negócio bem pesado. E nisso Hitler acaba entrando no partido e ele entra como agitador de multidões. E fazendo discursos e tal, ele acaba ficando muito conhecido. Ele tinha uma grande habilidade de comunicação, discursos, gestos, que ele até se inspirava na ópera para fazer os discursos de dominação. Ele sabia as horas da pausa tudo direitinho. E com isso ele acaba ganhando carisma e um certo carinho da multidão. Tem até uma frase icônica dele que diz: as massas são estúpidas, apenas emoção e ódio podem controlar. Aí ele tinha isso em mente, e com isso o partido acaba ganhando popularidade. Com Hitler e o próprio partido nazista ganhando mais popularidade, em Munique, não na Alemanha, eles acabam ganhando mais investimentos de indústrias e empresários para continuarem o movimento. Só que Hitler, ele acaba pensando mais além e inspirado em Mussolini também, que deu o golpe para assumir o poder. Aí Hitler falou, vou dar um golpe também, eu vou conseguir. Aí lá na Bavária tava tendo uma reunião de líderes do governo, que aí Hitler tenta convencer eles falando que o poder foi disposto e agora o poder era deles. Esse golpe até ficou conhecido como o Putsch da cervejaria. Só que dá tudo errado, acaba em tiroteio e Hitler acaba preso com a sentença de 5 anos, só que ele só fica 1. E durante essa sentença, ele escreve o livro que foi muito importante para o movimento dele, que é o livro chamado Minha Luta, ou My Camp. Esse livro é uma história biográfica e barra uma propaganda da ideologia nazista, e prega todos aqueles conceitos de raça ariana e até de genocídio. E com esse livro, graças ao julgamento e tal do Hitler, esse livro acaba ganhando mais visibilidade de muitas pessoas, e isso vai acabar ajudando posteriormente muito o partido nazista.
Em 1933, esse livro já chegou a vender 1 milhão de cópias, deixando Hitler muito rico. E nesse período, Hitler já era chanceler da Alemanha, em 1933. Após um ano preso, Hitler acaba sendo liberado e o partido nazista é expulso da Bavária. Além disso, Hitler foi obrigado a jurar para o governo que não vai mais fazer coisas daquele tipo. Porém, ele acaba indo para o norte reorganizar o partido para recomeçar todo o movimento. E acaba acontecendo uma coisa inesperada para todos daquela época, que foi a queda da Bolsa de 1929, que destrói a economia dos Estados Unidos e da Europa, que estava tendo apoio, e acaba gerando milhões de desempregados. Porém, Hitler acaba vendo isso como uma oportunidade, e com isso o partido nazista acaba fazendo muitos discursos, como Hitler realizando eles, sendo ele o principal personagem. E ele prometeu várias coisas. Ele prometeu retirar o Tratado de Versalhes, prometeu mais empregos. Ele falou que vai transformar a Alemanha numa potência, vai renovar a economia. E como ele era um líder carismático aos olhos de todos, que era algo que ele era muito conhecido, além de saber discurso, ele era muito carismático, ele acaba ganhando mais popularidade ainda em toda a Alemanha, já que esses discursos ganharam muita visibilidade. Com toda essa popularidade, Hitler acaba se candidatando para presidente em 1932, porém ele perde, fica em segundo lugar. E na Alemanha, nessa época ainda, funcionava a democracia parlamentarista, que tinha lá os ministros e tal, só que não era ministro, era chanceler. E Hitler acaba sendo colocado lá, porque o antigo ministro ele não tinha a maioria da Câmara, ou seja, era só de enfeite, porque sem a maioria da Câmara não podia fazer nada. E Hitler acaba entrando nesse cargo. E com isso ocorre até um evento muito interessante, que é um incêndio no prédio do Congresso, que o partido nazista acaba ocupando os socialistas, e com isso acaba diversas leis que impedem a liberdade contra o governo. Você não pode ser contra o governo, senão você vai ser preso sem explicação. Tem até teorias que falam que isso foi uma obra nazista para se fazer de vítima, mas isso ainda não foi provado. Em 1934 ocorre um acontecimento muito importante, que o presidente ele fica sem saúde e o Hitler acaba aproveitando isso para assumir o lugar dele. Aí ele acaba ficando com 2 cargos, de presidente e de chanceler. Ou seja, ele agora é o chefe de governo e o de Estado. E vira um governo totalitário. O Hitler tem poder absoluto agora, ele é até chamado de Führer, que significa líder em alemão. E agora o que antes era democracia parlamentar vira a ditadura nazista. No início do seu governo, Hitler era um bom chefe de Estado que era comparado até mesmo com Roosevelt. Ele diminuiu o número de desempregados de 6 milhões para 1 milhão. Ele fez isso investindo em obras de infraestrutura, como ferrovias, estradas e empresas, com o objetivo de transformar a Alemanha numa potência. E ele ganha ainda mais popularidade, mais confiança e mais apoiadores. Ganha muitos fanáticos, os números de apoiadores explodiram. Ele conseguiu isso porque ele engrandecia o sentimento dos alemães. Os alemães eles estavam com a moral deles super baixa por causa da guerra, do desemprego, e ele foi um líder que conseguiu burlar isso. Ele transformou uma Alemanha que estava toda ferrada por causa da guerra e do Tratado de Versalhes e tal, em uma das maiores potências da época que rivalizava com qualquer um. Além disso, havia muitos investimentos em arquitetura para fazer todos aqueles prédios e monumentos colossais, e em propaganda, que é inclusive estudada até hoje nas universidades, que retratava Hitler como sendo um deus, ressaltava o poder na Alemanha e divulgava também todo aquele conceito distorcido de raça pura ariana. E isso era em todas as mídias, era rádio, TV, cinema, cartazes. Inclusive tem um filme que é considerado o maior símbolo nazista, que é chamado O Triunfo da Vontade. E também o governo queimava toda a arte moderna, porque o Hitler não gostava, era um gosto dele mesmo, e todas as obras não alemãs também eram destruídas.
Porém, teve uma falha gigantesca, que foi uma falha olímpica de 1936, que o plano do Hitler era ganhar o máximo número de medalhas possíveis para ficar conhecido em todo o mundo, ressaltar o poder da Alemanha, da raça ariana, que formava toda a equipe dele. Só que em uma das provas mais importantes, que é a dos 100 metros rasos, a Alemanha perdeu. Mas não perdeu para qualquer um, perdeu para os Estados Unidos, para um americano negro. Então imagina Hitler, que prezava toda aquela ideia de raça ariana, perder para um negro. Foi um golpe para ele. Obviamente, esse governo não era bom para todos, era terrível com judeus e povos semitas. A Gestapo e outras forças invadiam casas, prendiam judeus sem motivos, os espancavam, havia destruição de comércios judeus. E com isso, muitos dos judeus tentaram fugir da Alemanha, porém só os mais ricos conseguiram fugir, mas se abdicassem de tudo que tinham, propriedades, pertences, tudo mesmo. E os pobres que não tinham nada de valor para deixar para trás, eles ficavam, eles não conseguiam entrar nos navios. E com isso aconteceu um dos piores acontecimentos da história, que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra, que todos os judeus de todos os lugares que a Alemanha invadia, e dentro da Alemanha em si, eles não tinham mais nenhum direito, se eles eram amontoados e presos em guetos, onde eles passavam fome. Nesse período, Hitler já estava colocando aquela ideia de genocídio do livro dele em prática, que ele até apelidou de solução final, que se baseia nos campos de concentração e nos campos de extermínio. Os campos de concentração tinha experimentos com judeus, tortura, testes de venenos, e eles acabavam não morrendo só por isso, mas também por doença, por fome, por excesso de trabalho. E nos campos de extermínio, que também eram os de concentração, tinham as câmaras de gás, que levaram inúmeras vidas, milhões. Mas isso não era só os judeus, eram negros, homossexuais, ciganos, todos que o Hitler achava que não era ser humano, porque não se encaixava na ideia de ser humano perfeito dele. Só que, como já esperado, a conquista da Alemanha e dos territórios próximos não era suficiente. Hitler acaba quebrando o Tratado de Versalhes. Ele tem um exército com mais de 600 mil soldados, que é 6 vezes mais do que o permitido. E ele forma o Eixo, que é a aliança entre Alemanha, Itália, Japão e alguns outros. E ele consegue muitos territórios e outros países com a técnica Blitzkrieg, que é o ataque rápido, que se consiste basicamente em atacar mais rápido que o oponente para deixar ele sem reação. E ele acaba assinando um tratado de não agressão com a União Soviética. E já era a Segunda Guerra, né? Que é a França, a Inglaterra e os aliados. Que a Segunda Guerra foi o evento que teve mais de 100 milhões de vítimas em mais de 30 países. Só que isso é história para um outro vídeo. Agora eu vou falar como se deu o fim da ditadura nazista e do governo de Hitler, ou pelo menos o início do fim. De um lado, Hitler estava lutando contra os aliados, porém ele decide ao mesmo tempo quebrar o tratado de não agressão com a União Soviética e atacá-los, porém ele acaba cometendo o mesmo erro de Napoleão, que é não levar o inverno russo em conta, que não é qualquer friozinho, é um inverno de menos 40 graus, que deixou muitos mortos de frio no exército do Hitler. E a tática russa se consistia em recuar e lutar ao mesmo tempo, e queimando os alimentos para que o exército inimigo ficasse sem recursos. E sem recursos, passando frio, o exército do Hitler não teve chance e foi derrotado. Porém, não foi só esse motivo da derrota do exército contra a União Soviética. Também tinha muitos problemas internos, porque o exército começou a duvidar do governo de Hitler, porque falou:
eu já tô contra os aliados e agora eu vou lutar contra a União Socialista Soviética. Aí muitos se renderam e deserdaram. E teve vários outros motivos que enfraqueceram ainda mais a liderança do Hitler, que foram tentativas de assassinato. O Hitler acaba ele mesmo ficando paranoico, a mídia ficou contra ele. Inclusive, Charlie Chaplin teve um papel essencial no filme Um Grande Ditador, que ele protagonizou como Hitler, só que fazendo piada do jeito dele. E, como eu falei, tudo isso enfraqueceu a liderança e o Hitler, ele mesmo ficou paranoico. E como muitos descreviam ele como uma pessoa gentil, atencioso e carinhoso, agora ele era bem estressado e louco. Ou seja, já estava desandando tudo na Alemanha, a certeza era absoluta que eles iam perder. E teve o empurrãozinho final para a derrota, que foi o dia D, que foi um impulso para o fim da Segunda Guerra e da ditadura nazista. Inclusive, teve até uma disputinha entre os países para ver quem chegava primeiro na Alemanha para falar que ganhou. Então, galera, foi isso que a ditadura nazista, como ela surgiu, como ela se desenvolveu e como ela terminou. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.